Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nossa aula de hoje, vamos dar continuidade aos estudos sobre a água. A água presente na natureza nem sempre está em condições de ser consumida. Nesse caso, é necessário que ela passe por um processo de tratamento para se tornar livre de impurezas, como micro-organismos causadores de doenças. Quando a água se apresenta em condições ideais para ser consumida, ela é chamada de água potável. Existem duas maneiras de tratar a água. Devemos fervê-la ou filtrá-la. A fervura é capaz de destruir quase todos os micro-organismos que possam existir nela. Já para filtrá-la, geralmente é utilizado um filtro de material poroso que impede a passagem de substâncias sólidas presentes na água. Obviamente, a aplicação de ambos os processos de tratamento da água, ou seja, se ela for fervida, esterilizada, e também filtrada, é a forma mais segura de garantir sua pureza para o consumo. Vamos falar sobre a purificação. A água, para ser ingerida, ela deve ser insípida, que é o mesmo que sem sabor, incolor, quer dizer sem cor, e inodora, quer dizer sem cheiro. Os processos de purificação da água. Temos a filtração. É quando a água passa por filtros porosos que retêm as impurezas. A filtração permite que a água se torne límpida, sem sabor e sem odor. Temos também o processo de esterilização. A água é fervida ou acrescida de pequenas doses de hipoclorito, o que ajuda a matar as bactérias, os vírus, os fungos, as algas tóxicas e outros organismos nocivos à saúde. Existem as mudanças de estado físico da água. Os estados físicos da água são três: sólido, líquido e gasoso. O que caracteriza o estado físico da água é a temperatura em que ela se encontra. Aferimos a temperatura por meio da escala Celsius. A água em estado sólido possui uma forma definida. A água entra no estado sólido quando a temperatura do ambiente chega a 0 graus Celsius. Vamos ver então alguns exemplos da água nos três estados. Estado sólido: gelo em cubos que fazemos no congelador da nossa casa, chuva de granizo, neve e icebergs são água no estado sólido. A água no estado líquido não tem forma definida, e é nessa forma que se apresenta em maior quantidade no planeta. Para que ela fique no estado líquido, a temperatura deve estar acima de 0 graus Celsius e abaixo de 100 graus Celsius. A água no estado gasoso é a água em forma de vapor. A água entra nesse estado gasoso quando sua temperatura atinge os 100 graus Celsius. A água pode mudar de um estado físico para o outro, de acordo com a temperatura. Observe. Quando a água está no estado líquido e passa para o estado sólido, acontece a solidificação.
Como, por exemplo, se você colocar água num cubo e levar esse cubo ao congelador, deixar por algumas horas, a água que você colocou lá no estado líquido, ela vai ser transformada no estado sólido. Então, nós teremos o processo de solidificação. Quando a água ela já está no estado sólido, ou seja, esse gelo que você formou, se você tirar novamente do congelador, colocar num copo e deixar por algumas horas, essa água no estado sólido vai ser transformada novamente no estado líquido. Ou seja, o gelo ele vai derreter e virar água líquida. Este processo recebe o nome de fusão, quando a água está no estado sólido e passa para o estado líquido. Na vaporização, temos aí como exemplo, se o asfalto estiver bem quente, um dia daqueles bem quente, e você derrubar um pouco de água no asfalto, essa água vai evaporar devido à temperatura do asfalto. Então, esse processo é chamado de vaporização, ou seja, a vaporização é a água líquida que passa para o estado gasoso. Um processo chamado de condensação ou liquefação é quando a água no estado gasoso entra em contato com a superfície fria e se transforma em água líquida. Como por exemplo, você está tomando banho no box de sua casa com uma água numa temperatura elevada, uma água quente. Essa água, ela vai entrar, o vapor dessa água, na verdade, vai entrar em contato com a superfície fria, o box ou o espelho, e vai se transformar em líquido. Você vai observar as gotinhas de água no box ou no espelho aí do seu banheiro. Porque a água que estava em estado gasoso, o vapor daquela água quente que saía do seu chuveiro, entrou em contato com a superfície fria, que é o espelho ou o vidro, e daí se transformou em água líquida de novo. Por isso que você pode perceber as gotinhas caindo aí no vidro ou no espelho. Esse processo é chamado de condensação. Então, aí nós temos as mudanças de estados físicos da água. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre a água. Mas vamos falar agora sobre o ciclo, a poluição e o desperdício. Então, até lá. Grande beijo.